Bom dia. Amém. A alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Então, a gente costuma dizer que quando é bom, a gente pede mais, né? Então, glória a Deus. Hoje era para, se eu não me engano, eu tinha conversado com a Michele, era para ser a minha esposa. Só que ela foi levar uma amiga nossa, que era da nossa célula, quando a gente ainda era aqui da sede, para fazer uns exames, um tratamento, né? Uma irmã da nossa célula está com câncer muito agressivo e minha esposa foi levar ela na quimioterapia, porque é uma pessoa simples, então às vezes fica muito caro e da Taquara até a Penha no hospital para fazer e depois voltar de Uber. E aí minha esposa aproveitou que está de férias, né? Que ela é professora, e foi lá levar, fazer esse gesto de gratidão, porque para isso que o Senhor nos chamou, né? Para estender a mão ao próximo. Para isso que o Senhor tem nos chamado, para que a gente possa dar a mão a quem está do nosso lado. E ela foi lá e nós estamos orando. Peça a oração dos irmãos e a nossa irmã vai ser curada em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1. Esse não dá nem para se perder, né? Gênesis capítulo 1, a gente vai ler o 26 e o 27. Gênesis 1, o 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal doméstico, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. A gente vê que, ao decorrer da nossa caminhada, o Álvaro louvou o Senhor aqui, e eu lembrei da minha adolescência lá na igreja, né? Tem louvores que são atemporais, né? Minha mãe ouvia, eu ouvi, meu filho vai ouvir, e todo mundo vai ouvir, porque são canções que foram dadas por Deus ao homem. Deus inspirou o homem a fazer aquilo, a expressar aquilo. E a gente que, principalmente quem nasceu na igreja, a gente acompanhou vários estágios. Esses dias me perguntaram, né? Me apresentei direito, né? Eu sou Júnior, sou pastor da Igreja Batista Atitude lá de Itaguaí. E esses dias me perguntaram assim: Júnior, como é que foi sua conversão? Eu falei: rapaz, eu não lembro porque a gente nasce numa casa de crente, já minha mãe não me deu a sua escolha não. Ela falou que eu era crente e pronto. Eu só fui crescendo, né? E ela foi ajustando as coisas ali com a vara ali, né? Não sei o que deu na cabeça de Salomão de botar aquela danada vara lá na Bíblia. E minha mãe usou e abusou dela. E aí eu falei, não, mas quando eu me batizei, mais ou menos com 12 anos, eu acho que a partir daquele momento é que eu comecei a caminhar com Deus de verdade, né? Até então, estava no estágio ali, daquele momento. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acabei de me batizar lá na Nova Vida de Nova Iguaçu. E quando eu estava indo para casa, eu sei o que eu fiz, que eu fiz uma malcriação ali. Minha mãe falou assim: não adiantou nada, tem que batizar de novo. Serviu de nada, na mesma hora ali. Falei, caramba, vou batizar de novo. E lá antigamente, né, lá não era fácil, né? Eram 3 meses de curso antes, 3 meses depois. Eu falei, meu Deus, demorar isso tudo de novo. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, não precisei batizar de novo. Então, assim, a gente vem acompanhando a evolução como as pessoas na igreja, como a gente vai lidando. E quando eu era ali garoto na igreja, tinha um movimento que a gente lutava muito contra. Não sei se vocês vão lembrar, que era um movimento do nada a ver. Tudo tinha nada a ver.
E aí a gente via o crente fazendo algumas coisas e às vezes a gente ficava... E ele falava assim, não tem nada a ver, isso aqui é tranquilo. E outra coisa, não tem nada a ver. E parecia que o inimigo, o diabo, ele queria manchar a identidade do crente. Ele queria colocar alguma coisa na vida do crente para ele se parecer com algo que não era crente, e ele dizia aquilo, nada a ver. Não tem nada a ver. E eu lembro, gente, como eu apanhei lá em casa por causa desse nada a ver, né? Minha mãe era crente mesmo, gente, essas crentes boas. E aí, né? Criado por uma mãe crente na Baixada é outra coisa, gente. Não é comum igual é normal, não, né? Não. E aí, às vezes eu soltava um desse, não, mãe, não tem nada a ver. Isso aqui que a senhora, ficou lá atrás. As coisas são diferentes agora. Aí ela, engraçado, você abre uma Bíblia que tem 2000 anos e aí você quer falar que eu que fiquei para trás. Eu falava, é verdade, né? E a gente vê que o diabo, ele foi tentando manchar a imagem do crente. Ele vai tentando colocar alguma coisa ali que não é seu. Ele vai tentando pendurar alguma coisa. Você viu quando você tem algo em casa e você pendura uma coisa, você tem lá um guarda-roupa e aí você guarda um livro lá dentro. Não é para guardar o livro. E fica esquisito ali. E a gente vê que está adaptado ali. Só que com o tempo e a passagem da história, tudo, não é só a gente que muda de estratégia. O inimigo também muda. E parece que tem um versículo na Bíblia que até o inimigo entendeu e às vezes a gente não entende. Veja comigo, está escrito assim, Romanos 12:2. E não sede conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a gente entendeu que o nada a ver era perigoso, que a gente precisava ter uma identidade verdadeira. E com o tempo, as manchas que o inimigo tentava colocar na nossa identidade cristã, elas foram ficando mais fracas. A gente começou a renovar o nosso entendimento e o inimigo parece que entendeu também. Ele começou a renovar. Ele falou, peraí, não dá para manchar mais. Eles já sabem que esse papo de nada a ver já está ficando no passado. Tanto que você não ouve mais falar isso. E então o diabo, ele começa a não mais querer manchar a nossa identidade, mas ele começa a querer mudar a nossa identidade. O diabo, ele começa a querer que a gente não entenda mais o que a gente é na nossa essência. E começa a ser outra coisa. Começa a achar que a gente estava errado até agora, mas que a partir de agora a gente vai entender alguma coisa que o mundo inventou, que isso é que é o certo. E a gente vê que isso, o motivo disso tudo é esse ataque exagerado do inimigo nas nossas crianças. Vocês veem por aí, gente, é desenho, é tudo, programa, escola, tudo tem atacado a criança. Porque se o inimigo mudar a identidade dessa criança, enquanto a identidade ainda está se formando, vai ser mais fácil para ele. E aonde nós estamos com isso tudo? E como nós estamos nos posicionando diante disso tudo? Quando a gente começa a desqualificar a palavra de Deus, a gente vai ficando cada vez mais pessoas que rejeitam o coletivo. Quando a gente começa a achar que a Bíblia não é bem aquilo que está escrito, quando a gente começa a achar que não, na Bíblia é assim, mas para mim não é assim não. A gente começa a se individualizar, a gente começa a se isolar cada vez mais. E Deus, Ele não criou um homem para ser algo isolado. Ele não criou o ser humano para ser isolado. Deus, que já era uma comunidade, afinal de contas, cremos em um Deus que era um Deus Pai, que é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Ele não é um Deus sozinho, Ele é um conjunto, Ele é uma comunidade. E essa comunidade cria o homem. Quando Ele cria o ser humano, a primeira coisa que Ele vê que estava ruim era que esse homem tivesse só. Imagine só comigo, Deus olhando para si em três e vendo por que nós somos três e Ele, que é a nossa imagem, conforme nossa semelhança, é um só.
Então Deus vai e cria mais um ali para que eles também fossem uma comunidade. E assim Deus gera o quê? Unidade. Nós fomos chamados para estarmos juntos. Afinal de contas, eu não sou a imagem de Deus. Nós somos imagem de Deus. Porque do momento em que eu colocar o meu eu como o meu principal objeto de atração, eu começo a me separar do corpo de Cristo. Jesus, ele fala o quê? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Jesus não é uma videira com ramo só. Jesus não é um corpo que tem um membro só. Já pensou, gente? Só a cabeça e o braço? Não pode. Vai virar um alienígena. Uma cabeça e um pé? Não. É uma cabeça e o corpo completo. E quando a gente entende que o individual não se parece com Deus, que o solitário ali não se parece com Deus, eu preciso entender o que nós precisamos fazer para nos parecer com Deus, para resgatar a nossa essência da semelhança conforme ali a imagem de Deus. E o que tem feito a gente se distanciar da semelhança de Deus? Primeiro, o egoísmo. Vocês veem lá no versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus, ele não foi egoísta de ser o único, ele criou outros seres. Ele criou seres inteligentes com capacidade de escolha. E o egoísmo, ele tem cada vez mais nos sufocado a palavra de Deus dentro de nós. Deus não era um ser sozinho e também não nos criou para ser sozinho. Deus em três, ele entendeu que assim era perfeito. Gente, Deus não precisava da gente para nada. Você pensa numa pessoa que quis arrumar um problema. Foi lá e falou: está quieto demais, né? Vamos arrumar um problema aqui? E aí Deus fez o homem. Não precisava de nós. Deus sempre foi autossuficiente dentro da plenitude do seu ser. Ele com o Filho e o Espírito sempre foram uma unidade plena, não precisavam de nada desde a eternidade. E eles decidem transbordar esse amor, criando o ser humano, para que outro ser também sinta a plenitude da comunhão. E às vezes a gente é tão egoísta ao ponto de só pensar em nós mesmos. A gente é tão egoísta ao ponto de achar que o meu bem está acima de tudo. A gente é egoísta ao ponto de achar que a minha vontade tem que ser realizada. Esses dias eu vi um vídeo na internet, onde se dizia assim: num relacionamento ou em qualquer lugar, primeiro você tem que ver o seu lado. Eu falei: gente, como o mundo se perdeu, né? Como acabou. E aí tinha um vídeo, isso eram comentários de um vídeo que um rapaz estava falando que o homem, o marido, deve amar mais a esposa do que os filhos. E aí eu falei: exatamente, a Bíblia fala isso. Afinal de contas, a Bíblia manda a gente amar o filho, mas pela esposa a Bíblia manda a gente dar a vida. Deus não mandou me matar para o meu filho, não. Mandou matar pela minha esposa. Então, se ela precisar, a gente morre. Se for o filho, eu vou pensar melhor. E aí, o pessoal vem ali e a gente vê um excesso de eu. Não, porque primeiro eu tenho que estar bem, porque primeiro eu tenho que isso, primeiro tem que ver você, primeiro é você. O mundo começou com essa filosofia: primeiro o seu bem, primeiro o que você acha que é certo, primeiro tem que ser o amor próprio, você tem que se amar. Ei! Jesus não disse nenhuma vez: ame a você mesmo e depois ame o seu irmão, não. Ele disse para você amar a Deus acima de todas as coisas. E em segundo, amar o próximo como a você mesmo. É você se ver no outro. É você se olhar ali no outro. É você olhar e falar: vou falar isso, mas será que se fosse eu olhando, eu ouvindo isso, eu ia levar bem? Domingo passado lá na igreja eu falei assim: será que você seria alguém da tua confiança? Né? Você, tudo que você sabe sobre você, você seria alguém da tua confiança?
E então a gente começa a entender que Deus não é um Deus egoísta e não criou o homem para ser egoísta. Vocês veem em Mateus 6, quando perguntam a Jesus: Jesus, como devemos orar? Como é o modelo da oração? Como é que a gente precisa fazer para que Deus se agrade da nossa oração? E Jesus diz o quê? Pai nosso. Jesus poderia falar, meu Pai. Era, afinal de contas, ele é quem tinha mais autoridade ali para falar isso. E ele diz o quê? Quando orares, orem assim, Pai nosso. Porque o Pai é nosso. Porque o Pai não é somente meu, para que eu peça somente para mim, para que o meu bem próprio seja feito. Não. O Pai é nosso. Quando eu entendo que o Pai é nosso, eu não posso fazer mal o meu irmão. Afinal de contas, eu não tive irmãos. Mas quem tem irmão sabe que se brigar com o irmão, o que o pai faz? Né? A mãe faz, né? Aí o couro pega lá. Não pode ter briga de irmão. Então, quando eu entendo que o Pai é nosso, eu pego o meu irmão e levo ele mais perto do nosso Pai. Quando a gente trata do egoísmo, a gente começa a achar que Deus é nosso Deus, só nosso Deus. É um deusinho meu que eu botei ali na minha estante. Quando na verdade o egoísta, ele não tem Deus como Deus, ele tem a si mesmo como Deus. E aí a pessoa egoísta, ela vem até a igreja, olha como isso é poderoso. Ela vem até a igreja para pedir a Deus para que abençoe o seu próprio Deus, que é ela mesma. Precisamos repreender o egoísmo do meio de nós. Precisamos nos importar mais com quem está do nosso lado. Precisamos doar algo de nós para quem está ali perto de nós. Precisamos entender que quem está do nosso lado vai morar no céu com a gente, pela eternidade. Só se você não for, que eu vou. Então vamos estar lá. Vamos entender que egoísmo não vai nos levar a nada. Deus não nos criou para ser egoísta. Ele nos criou para ser uma comunidade, assim como Ele é. Segundo ponto que nos afasta da presença, da semelhança de Deus, o egocentrismo é a gente achar que a gente é o centro do universo. Veja só o versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Nota que o homem, ele estava sozinho ali, ele estava só, e o contexto traz que o homem não precisava casar. Deus não entendeu assim, o homem precisa casar, então tem que arrumar uma esposa para ele. Não, Deus não viu isso. Deus viu que era mal que ele estivesse só. Então criou ali uma companhia para ele, uma companheira para ele. E Deus vai e cria ali a mulher. E então, dentro daquele contexto, o homem passou a ter o quê? Uma companhia para dividir todos os seus afazeres ali dentro. Uma auxiliadora, alguém que estava ali para ajudar ele na tarefa que ele já estava fazendo. E a gente vê que o ser humano sozinho, ele não alcançou a perfeita imagem conforme a semelhança de Deus. Deus criou mais um e formando a comunidade, então assim ele era a imagem e semelhança de Deus. Um sozinho não chegou em lugar nenhum. A gente entende que só a gente, caminhando sozinho, achando que a gente é que tem que resolver tudo, é que a gente é que todo o nosso problema é o pior problema do mundo, e isso não está certo. Deus não nos criou para isso. A gente não é o centro do universo, eu e você. Tem muita coisa aí mais importante que a gente. Tem muita gente mais importante que a gente. Mas a gente precisa entender que Deus nos fez comunidade. Deus nos fez grupo, Deus nos fez família. Deus nos fez irmãos. Irmãos de sangue? Sim, o sangue de Jesus nos constitui irmãos. E às vezes a gente quer se isolar e ficar sozinho. Quantas vezes a gente se machuca, não é verdade? Quantas vezes é uma fofoca, é uma palavra que falaram. Quantas vezes a gente quer sumir, não é? Quantos dias a gente quer ficar sozinho, a gente não quer sair para lugar nenhum, a gente não quer nem ver o sol, nem abrir a janela a gente quer.
Às vezes isso não veio de nós. É uma mágoa que lançaram sobre nós. Às vezes é uma palavra que veio, uma dor, alguém atacou a gente. Isso acontece, gente. Veja, eu tenho um primo que ele tem mais de 40 anos. E, assim, não parece, eu sei que não parece, mas eu já tenho 35. E aí esse meu primo deve ser quase uns 10 anos mais velho que eu. E quando ele tinha assim, uns 20 e poucos anos, ele frequentou uma igreja, olha só, mais de 20 anos atrás. Ele frequentou uma igreja em célula, e aí na célula lá deu uma fofocada danada. E aí hoje eu convido ele assim, pô, vamos lá vai numa célula, cara, visita lá nossa igreja que ele não está congregando. E eu falo, vai lá, cara, na igreja, visita a célula, você vai gostar. Ele fala assim para mim, Júnior, eu já tive um problema tão ruim com célula. Pô, gente, mais de 20 anos. Aí esse dia eu falei com ele, cara, se bobear, a pessoa que fez isso contigo já até morreu, cara, está nem vivo mais. E você está ainda guardando isso? E ele acha, não, porque eu vou lá e tudo vai acontecer, e eu não sei como é que eu vou lidar aquela coisa. Ele acha que todo mundo está esperando ele chegar lá para fazer alguma coisa. Então eu falei com ele, rapaz, as coisas já melhoraram, já pioraram, já melhoraram de novo. Então assim, fica pensando nisso não, vai lá. Às vezes a gente pega uma palavra e coloca no nosso coração, e a gente logo quer negociar o quê? A nossa comunhão com Deus. Não vou mais lá na igreja não, porque fizeram isso comigo, como se a gente fosse a estrela da igreja. Não vou mais lá não, porque o pastor Josué passou ali na porta e não falou comigo. Como misericórdia. Nem minha mãe toda vez passava por mim e falava comigo, né? Então assim, às vezes a gente pega algo e parece que a gente é o centro do universo, a gente começa a se doer demais por aquilo. Gente, a gente precisa deixar isso para lá. A gente precisa deixar essas coisas para trás. A gente precisa fazer igual Paulo, deixar para trás o que lá está e prosseguir para o alvo. Nós não somos o centro do universo. Esse egocentrismo de achar que se alguém pisar, esbarrar no meu pé, eu não volto mais. Não, gente. A gente precisa da igreja. A gente precisa estar em comunhão. Jesus morreu para que essa igreja estivesse aqui hoje, como outras no mundo inteiro. Pessoas deram a vida para que o evangelho fosse pregado. Pessoas morreram, deram a sua vida. E a gente negocia isso tão rápido. E a gente olha e fala, não, ele esbarrou no meu pé. Eu não posso voltar lá não. Nossa, ele me deu um café, não estava muito quente. Não vou mais nessa igreja não. E a gente começa a negociar. Já pensou, gente? Se cada vez que a gente é jovem ali dentro de casa, já pensou se cada vez seu irmão falasse alguma coisa errada contigo, você saísse de casa? Vou sair de casa. Lembro uma vez, eu no auge da minha sabedoria, ali com uns 17 anos, né? Esse é o auge da sabedoria humana, né? Te acha que sabe tudo. E eu falei assim com a minha mãe, assim, 17, acho que eu tinha menos, acho que eu tinha uns 16. Eu falei assim com a minha mãe, assim, eu vou embora de casa porque aqui eu não tenho voz, aquela coisa toda, né? Eu preciso me expressar, aquela coisa, aquele ímpeto. E aí a resposta da minha mãe, né, gente? A mãe dos anos 80 é diferente, né? E a resposta da minha mãe foi assim, ela pegou a mochila minha, botou assim na porta. Ela falou, a porta está aberta, pode ir. E aquilo me deu uma raiva tão grande, que eu fui. E eu peguei uma roupa ali, botei e saí. E minha mãe fechou a porta atrás de mim e me deu tchau. E trancou a porta já que... Falei, caramba, nossa. E eu fui embora. E eu fui assim, 3 ruas atrás, né, para casa de um amigo meu. E eu fiquei lá com a mochila, ele falou, o que foi, Diego? Vai para algum lugar? Eu falei, não, vou ficar aqui hoje, pá. Aí ele, legal, aí beleza. E aí tá bom. E aí foi dando a hora do almoço, né? E aí esse amigo meu, era só ele e o pai. E aí um almoço assim, meio muquirana, eu lembrando lá da minha mãe. E gente lá em casa já está comendo Jesus. E aí aquilo ali, né, já vai gerando na gente um arrependimento. E aí veio a tarde. E aí veio, mas já anoiteceu. Eu falei,
vou me arrepender. E aí eu falei, eu vou em casa. E aí fui. E aí quando eu cheguei em casa, que eu bati na porta assim, aí minha mãe olhou da janela, a janela do lado da porta, né? Quando ela olhou, ela falou, ah não, eu estava tão bem aqui. E aí ela abriu, pô, nem janta eu ia fazer, estava aproveitando as minhas férias. Ai, durou tão pouco. Eu falei assim, durou, mas um dia a senhora vai ver só. E aí entrei, achando que o mundo tinha que girar em torno da minha vontade, achando que o mundo tinha que ser do jeito que eu queria. Nem hoje, casado, nem hoje eu mando em casa. Mal sabia eu que era um treino, que Deus estava me preparando. Então assim, a gente entender que nem tudo gira em torno de nós. A gente precisa entender que Deus está aqui, a igreja está aqui, e nós precisamos estar aqui, juntos com os irmãos. Deus nos criou para ser uma comunidade, e esse egocentrismo de achar que somos o centro do universo não combina com a comunhão, com a unidade do povo de Deus. Então, quando você olhar para alguém agora do seu lado, aqui fora, enxerga diferente, vê assim, caramba, mais um filho de Deus ali, né? Vai que no céu você esbarra com ele, trata ele bem, né? Terceiro ponto que nos afasta da semelhança de Deus, o individualismo. Veja comigo o versículo 27. Deus criou homem e mulher, os criou. Deus cria o ser humano, Ele cria uma comunidade. A palavra Adão, agora eu vou falar uma coisa curiosa, não sei se vocês já ouviram isso. A palavra Adão, ela significa aquele que vem da terra. Adão. Adão, então, até o momento ali onde ele está no jardim, antes do pecado, Adão não era um nome, era um adjetivo, era aquele que vem da terra. Então, quando Deus cria a mulher, você já reparou que antes do pecado ele nunca chamou ela de Eva? Eva é depois do pecado. Antes do pecado, ele tinha o homem que veio da terra, Adão, e ele tinha a mulher que veio da terra também ali, que veio da costela ali. Então ele tinha o adjetivo Adão, homem e mulher. Olha que interessante, né? Parece difícil, mas não é. É simples. Então a gente vê que Deus, ele cria aquela comunidade ali de duas pessoas. E ali ele começa a colocar a sua imagem, a sua semelhança naquela comunidade ali. E veja só, antes, né, como eu disse, antes da Eva cair, ela não tinha o nome de Eva, ela não foi chamada Eva, ela foi chamada mulher. E Adão foi chamado homem. O Adão é o quê? Aquele que vem da terra. Então o adjetivo dele é a mesma coisa que tinha, por exemplo, você pega os filósofos, aí tinha assim, Tales de Mileto. Mileto não era o sobrenome dele, Mileto era a cidade da onde ele veio. Então esse é o Tales que veio de Mileto. Então aquele era o homem que veio da terra, Adão. E a gente vê que depois do pecado, depois da queda, Eva ganhou o nome de Eva. Já passa a ser chamada Eva. A gente vê que depois do que entra o individualismo dentro de nós, depois do pecado, Eva ganhou o quê? Um ponto individual. Agora ela é eu. Ela era nós com Adão. Tudo que se fazia ali era nós. E então Adão cai. E aí a primeira coisa que ele faz, Deus pergunta, Adão, o que você fez? E ele fala o quê? Foi a mulher que tu me deste. Ela ainda não tinha um nome. Ele já jogou a culpa para ela. Ele já se individualizou. Ele já disse, eu particularmente não fiz nada. Quem fez foi ela. O pecado, ele entra e traz esse excesso de individualidade. Eles perdem o nós e começam a ganhar o eu. Eu isso, eu aquilo, eu caí, foi ele que errou. E começa a ter essa separação. E muitas vezes na nossa vida cristã a gente vive isso.
A gente está ali vivendo e a gente está fazendo algo, servindo, alguma coisa, a gente fala, não, ele é que fez errado, não eu, ele é errado, aquilo ali é errado. Ao invés da gente se aproximar como família e dizer, como é que a gente pode consertar isso? Como nós podemos consertar isso aqui? Muitas vezes acontece dentro de casa, e aí tem uma frase que ecoa aí pelo mundo cristão aí, a salvação ela é o quê? Individual. Quando na verdade Deus nos chamou para proclamar a salvação pelo mundo. A salvação só é individual no que diz respeito ao meu próprio pecado, mas quando o meu irmão precisa, eu preciso estender a mão. Eu não posso ser individual. Deus não criou um ser humano individualista. Olha, aqui pensa só em você, aqui seja só você. Não, em momento nenhum da Bíblia falou, olha, você tem que ser você tem que cuidar de você. Não. Precisamos pensar em nós. Precisamos entender que eu não sou semelhança de Deus. Nós somos semelhança de Deus. Precisamos entender que um sozinho não vai conseguir. Precisamos entender que uma pessoa isolada ali, se isolando, não vai conseguir. Precisamos entender que somos nós, os ramos, que somos nós para estarmos juntos do Senhor. Precisamos entender que a igreja não é formada de uma pessoa sozinha, mas a igreja é um corpo, é formado de mim, de você, de cada um de nós. Quando nos juntamos aqui para adorar o Senhor, aí sim, a Bíblia diz que quando você está sozinho, Deus se faz presente? Não, a Bíblia diz que quando estão 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente. Ele não criou um sozinho para ser sozinho. Ele nos criou para sermos nós. Porque afinal de contas Ele só vai se fazer presente quando estivermos 2 ou 3 reunidos. Precisamos entender que o momento hoje que o mundo passa é um momento para que nós, a igreja, esteja cada vez mais unida. Um momento para que nós, cada um de nós, estejamos cada vez mais preocupados com o nosso próximo, com quem está do nosso lado, com a outra pessoa, mas ele não é nem da minha família, então aí que você se preocupa mais com ele. Precisamos carregar as pessoas, precisamos recolher os nossos feridos que ficam pelo caminho. Precisamos entender que a gente não pode deixar ninguém para trás. A minha vontade, o meu bem-estar não está acima do bem-estar do meu irmão. Se você é cristão, eu tenho uma notícia a te falar, o seu eu não está acima do seu irmão, está depois. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser Deus, se fez carne como nós, e Ele serviu. Vocês imaginam só, o próprio Deus lavando o pé de seres humanos pecadores, que só mereciam o inferno, mais nada. E esse Deus se curvou diante dessas pessoas e limpou e serviu a cada um deles. E o que nós temos feito para servir o nosso irmão? O que você tem feito para servir a pessoa que está do seu lado? Você tem convidado teu irmão para ir para a igreja? Você tem chamado o seu vizinho? Eu sei que seu vizinho é chato, eu sei, né? O meu também é. Esses dias aí meu vizinho estava tentando pegar o carro, funcionar o carro, e o carro não funcionava, e alguma coisa me deu que eu cheguei da varanda assim, vi ele ali embaixo, e eu falei assim, o que houve aí, rapaz? Aí ele, poxa, é a bateria. Eu falei, não, eu vou te ajudar aí. Ele olhou assim para mim, ele, você vai me ajudar? Eu falei, ué, vou. Aí peguei, botei o carro junto do dele, e ele estava bem alcoolizado, né, naquela hora ali. E ele ligou lá, eu falei, liga direito aí, cara. Ele ligou tudo lá, o negócio pegou. Aí ele falou assim, eu nunca imaginei alguém me ajudar assim, não sei o que. Eu falei, mas por que você não ajuda ninguém não? Aí ele, eu não gosto. Aí eu falei, não entendi. Então agora vamos combinar? Você foi ajudado, agora você ajuda alguém. E pronto, aí quando você ajudar essa pessoa, você fala para a pessoa assim, não precisa me dar nada não, agora você ajuda a outra. E aí vamos fazer uma corrente.
Aí ele falou, pô, legal. Aí chamei ele para a igreja, ele, pô, hoje eu não quero não, porque, sabe, né, eu bebi um negocinho e aquela coisa. Eu falei, não tem problema não, você pode ir assim mesmo, assim, que Jesus é espaçoso, ele toma espaço aí dentro, aí ele te afasta para lá, entendeu? Ele falou, não, mas eu vou, tá, aquela coisa. E a gente está plantando, está jogando a sementinha ali. Afinal de contas, o meu bem próprio, eu estava até cansado aquele dia, mas o meu irmão pode estar precisando. Às vezes o seu vizinho está precisando de um convite. E eu sozinho não sou imagem de Deus. Precisamos ser nós. E eu preciso convidar o meu vizinho. Minha avó, para a gente fingir que está terminando. Minha avó, ela era mãe de santo. Veja bem, né? Meu avô era pastor. O negócio lá em casa era uma guerra física e espiritual. Em todos os meios ali. E aí, né, eles se separaram depois de 40 anos de casado. Quer dizer, minha avó se separou, né? E aí, todo aquele transtorno que ela vivia ali, dentro daquela coisa toda. E aí, um dia ela acordou e falou assim, eu sonhei que alguém me chamava e eu não entendi bem, e no outro dia ela falou a mesma coisa, e eu falei assim, vó, eu era garoto, né, eu tinha uns 11 anos, sei lá, vamos ler aqui o Samuel aqui, e aí abri lá a Bíblia com ela, e aí Deus chamando Samuel, e aí Eli fala, quando te chamar você fala assim, e ela falou assim, mas será que Deus vai me chamar? Eu falei, atende ele, ué. Fala com ele aí, que não sei o quê. E aí ela teve ali uma experiência com Deus. E aí ela falou assim, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, misericórdia. Um voto para cair fogo nela mesmo. E aí ela falou assim, é porque eu sempre trato mal quem vem aqui falar de igreja comigo, coisa e tal. Mas se alguém vier aqui, alguém que eu já fiz mal, tratei mal, eu vou atender esse convite, eu vou entender que é Deus. E a gente sentado almoçando e ela falando isso. E aí falei, tá bom, naquele mesmo dia a gente de tarde, né gente, aquela coisa, criança, né, daqui a pouco entra uma outra senhorinha lá em casa, minha avó já tinha mais de 75 anos, entra uma senhorinha lá, pelo meu prédio assim, pelo pátio, e aí foi lá em casa, ô dona Nadir, tudo bem? Tudo bem. Ô fulana, entra. Aí falou, Nadir, eu sei que você já me deu tanta bronca, mas eu estou indo para a igreja, eu senti tanta vontade no coração de te convidar para a igreja. Você quer ir para a igreja comigo hoje? E aí minha avó olhou aquilo e falou assim, Raimunda é o nome dela. Aí falou assim, Raimunda, você tem coragem de me chamar para a igreja depois de tudo que eu te falei? Aí falou, Nadir, eu gosto tanto de você que eu tenho. Aí minha avó, então me dá 10 minutinhos que eu vou me arrumar. Se arrumou, gente, foi para a glória de Deus, né? Minha avó se converteu a Jesus, porque alguém não pensou em si mesmo, porque alguém que foi maltratado não pensou em si, alguém que foi maltratado, venceu isso, foi lá e fez um convite a uma pessoa muito improvável, gente, muito improvável, porque vocês não têm ideia que como a dona Nadir era um perigo. E até o final eu pude ver a caminhada dela com Deus, até o final eu pude ver a transformação, até o último dia dela eu estava lá, e eu vi até o último momento como ela se tornou uma pessoa que pedia perdão, que pedia desculpa para as pessoas, coisas que ela nunca tinha feito na vida dela toda. E aí eu lembro lá no dia do velório, meu avô do meu lado, mais de 90 anos também ali, e eu dando a mão a ele, que ele já não estava legal, e ele com a flor na mão assim, e aí daqui a pouco meu avô, gente, sabe aquele cara sincerão, fala o que vem na cabeça, e aí daqui a pouco meu avô tacou a flor assim, falou assim, a miserável danadinha ainda aceitou Jesus. Eu falei, glória a Deus, né? Eu falei, glória a Deus, nada é impossível para Deus. E aí, cara, aquilo ali marcou minha vida. Meu avô já tinha Alzheimer, né? Já estava muito velhinho, com mais de 90 anos, mas ele lembrava dela. Falou, miserável, aceitou Jesus ainda. E deu lá
E a lição que fica é essa, que a gente não pode pensar só em nós, só no eu. Eu tenho que vencer, eu tenho que conseguir, eu tenho que chegar lá, não. Jesus, quando está preso na cruz, Mateus 27, 46, ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Eu ouso dizer que a maior dor de Cristo não foi os açoites, nem o prego nas suas mãos, mas a maior dor de Cristo foi a distância de Deus naquela cruz. Você vê que ele não disse: Deus, por que eu apanhei? Senhor, por que eu fui furado? Senhor, por que eu fui amassado? Ele não diz isso, mas ele diz: Senhor, por que me abandonou? É como se tudo que ele passou até ali, ele estivesse firme por conta da presença de Deus com ele. E depois daquele momento, você imagina alguém que está a eternidade inteira em comunhão ali, em conjunto com o Pai e o Espírito. E em um determinado momento ele é separado, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado faz essa separação, e ali todo o pecado de nós foi colocado sobre Cristo, e tanto pecado Deus não podia continuar. Então eles se separam por um breve momento, e aquela dor foi uma dor mais lacerante no corpo de Cristo, ao ponto dele gritar na cruz, com pouco fôlego que lhe restava: Deus meu, por que me abandonaste? Nós só somos filhos de Deus quando somos nós, um com o outro. Quero te pedir para fechar seus olhos. Jesus, ele lamenta o momento em que se separa de Deus, porque ele entendia que estar sozinho era a pior coisa que podia acontecer para ele. Jesus, ele entende que estar sem o Pai, sem o Espírito, era a pior coisa que podia acontecer naquele momento. Naquele momento ele deixou de ser nós, e era apenas um homem ali cravado naquela cruz, e aquilo pesou demais o seu coração. O pecado da humanidade sobre Cristo na cruz o afastou de Deus, da comunhão eterna que ele vinha vivendo. O pecado de cada um de nós tem nos afastado de Deus, nos colocado como um eu solitário. O pecado dentro de nós tem feito com que a gente busque o nosso bem próprio, só o nosso individual. O pecado dentro de nós tem dito que primeiro a gente tem que amar nós mesmos, acima de tudo. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para entender que o eu não entra no céu. Quem entra no céu somos nós. Deus nos trouxe aqui para nos mostrar que quão perfeita e agradável é a comunhão dos irmãos. Que ali é aonde Deus, na comunhão, Ele ordena a bênção e a salvação para sempre. Não no individual, não no egoísmo de achar que eu preciso, mas na comunhão, quando a gente olha para o lado e vê alguém que não é só uma pessoa qualquer, mas é um filho amado de Deus, e junto com a gente, nós somos uma igreja. Como nós dissemos lá em Mateus 6, o Pai, Ele é nosso. O Pai não é só meu, o Pai não é só seu. Cristo disse que o Pai não era só dele, disse que o Pai era nosso. Então, ainda com nossos olhos fechados, eu quero te dar a oportunidade. Você que está aqui hoje, não sei se nos visitando ou chegou até aqui, e entendeu que o pecado tem afastado da unidade com os irmãos e com Cristo. E você quer viver uma nova vida com Jesus, você quer dizer não para esse individualismo, você quer dizer não para o pecado que te afasta de Deus, e você quer dizer sim, eu quero ser uma comunidade, eu quero ser igreja, eu quero entrar no céu, eu quero dizer Pai Nosso. Se você está aqui hoje, está decidindo isso,
Quero te dar a oportunidade, se você quer viver uma nova vida com Jesus, a você levantar uma das suas mãos e abaixar em seguida, para que a gente possa orar por você. Você que quer voltar para o caminho do Senhor. Você que se chateou com alguma coisa, acontece. Já aconteceu comigo também. Às vezes você se magoou com alguma coisa, algo te fez tanta dor, e você pensou assim, não, na igreja eu não vou mais. Não, eu não quero mais me envolver com as coisas da igreja. Eu não quero mais servir na igreja, não. Aqui mais não, eu só vou lá agora para ouvir e vou embora, sem falar com ninguém. Quero te dar uma chance hoje. O Senhor está aqui e quer te dar a oportunidade de você entregar sua vida para Jesus novamente, de você se reconciliar com Ele, de você dizer, Senhor, eu não vou sair daqui nunca mais. Senhor, eis-me aqui. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, Coloque de pé, vamos nos colocar de pé. Querido irmão, canta de novo esse refrão, olhando para o seu irmão aí, ó. Eu preciso de ti. Fala para ele aí, fala para quem está do seu lado. somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Fala aí, ó. Eu preciso Fala pra quem tá do seu lado. de ti, querido irmão, és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Jesus, obrigado pela graça do Senhor nessa manhã. Obrigado porque entendemos que não somos uma pessoa só, mas entendemos hoje que somos nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Obrigado pelo Teu Espírito que habita no nosso meio. Obrigado porque aonde tem 2 ou 3, o Senhor está presente. Obrigado, Pai. Senhor, eu peço que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre cada um de nós. Eu te peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus e as doces e ricas consolações do Teu Espírito seja com cada um de nós que aguardamos a volta do Senhor, desde hoje para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.